Bom dia, amigos. Estamos juntos aqui mais uma vez. Hoje, sexta-feira, certamente já carregando o fardo da semana que caminha para o final, mas com a boa expectativa de um final de semana pela frente. Para muitos, uma oportunidade de descanso. Para quase todos, uma oportunidade para reflexão. E por isso, como sempre faço, quero lhe convidar para, nesse final de semana, procurar uma igreja. Procure uma igreja evangélica, uma igreja batista, próxima à sua casa. Visite-a. Se possível, faça-nos uma visita em nossa igreja ou acompanhe os nossos cultos através do rádio, através da internet. Mas eu gostaria muito de ter a oportunidade de vê-lo pessoalmente, de encontrá-lo em nossa igreja no próximo domingo, seja no culto pela manhã ou à noite ou ambos. Bem, mas de qualquer forma o pedido é este, que você nesse final de semana reserve um tempo para meditação na palavra de Deus, para aprofundamento do seu relacionamento com o Senhor. Aqui temos tido a oportunidade já há um bom tempo de refletir sobre algumas preciosidades encontradas no livro dos Provérbios. Já estamos caminhando mais para o final do livro, mas ainda há muita coisa boa para a gente encontrar aí pelas próximas semanas. E eu quero hoje ler com você aquilo que está no capítulo 27 e no versículo 6. Provérbios 27, 6 diz o seguinte: as feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. É interessante o texto porque ele faz referência a feridas provocadas por um amigo. A que é que ele se refere? Do que ele está falando? Certamente a ideia aqui não é do conhecido fogo amigo, expressão que se usa muitas vezes em guerras e ambiente militar, quando alguém é atingido acidentalmente, normalmente é assim, acidentalmente pela arma de um companheiro de batalha, no fragor da batalha, naquela dificuldade da guerra. Então, aquela expressão que se refere àqueles que são abatidos não por artilharia inimiga, mas por fogo amigo, por um companheiro. Não é bem esta a ideia aqui. A ideia das feridas provocadas por um amigo, e esse capítulo tem várias referências a amigos, e vamos na próxima semana, inclusive, refletir sobre alguns outros textos nesse capítulo que falam sobre relacionamento fraternal. A ideia é daquelas atitudes provocadas por nossos amigos que podem nos trazer sofrimento, mas que são, em princípio, coisas positivas. E a gente percebe que é este o sentido quando a gente lê a segunda parte, que faz referência ao beijo do inimigo. O texto quer mostrar um contraste muito claro entre, muitas vezes, a crítica feita por alguém que lhe ama e o elogio feito por alguém que não lhe ama. É esta a ideia. Há uma diferença muito grande entre a atitude daquele que quer ajudar e porque gosta de você, é sincero e aponta seus erros, mesmo que isso lhe traga algum sofrimento no primeiro momento, mesmo que isso lhe incomode, mesmo que isso doa, mesmo que isto fira. E a atitude assumida por aqueles que não ferem aparentemente, mas que podem estar sendo traiçoeiros em sua atitude. E, naturalmente, não dá para falar sobre beijo sem lembrar do beijo com o qual Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Aquele beijo que veio de um aparente amigo, mas alguém que assumia a posição de inimigo naquele instante e entregava o Filho de Deus para ser preso. E conhecemos o restante da história. O texto, então, quer nos advertir do seguinte fato: um amigo, algumas vezes, pode trazer algum tipo de sofrimento, mas esse sofrimento pode ser bem intencionado. E o texto pode se referir exatamente àquele sofrimento trazido pelo amigo que, cuidadosa e corajosamente, se aproxima de você e aponta os seus erros, aponta suas falhas, mostra onde foi que você errou. E no primeiro momento você se sente incomodado com isso. Você pode, inclusive, não entender a atitude do seu amigo e as situações nas quais você abandona o seu amigo porque você se sente incomodado com a postura dele. Mas, na realidade, ele quer ajudar. E você vai encontrar pessoas que talvez se aproximem de você com um beijo, com um afago, com um carinho. E justamente porque se aproximam de você dessa forma, encontram em você a guarda baixa. Encontram em você
toda a abertura, encontram em você toda a facilidade. Essas pessoas podem trazer não o sofrimento, o incômodo trazido por uma crítica, mas o sofrimento efetivo de uma derrota. Perceba, por exemplo, que muitas vezes as coisas negativas e prejudiciais entram em nossa vida pela via do beijo, pela via da amizade. É dessa forma, por exemplo, que muitos jovens acabam se enveredando pelo caminho das drogas. Muitas vezes porque alguém se aproxima e oferece a oportunidade social de um cigarro ou de uma bebida, apenas aquela bebida social que não faz mal nenhum. E dessa forma as pessoas começam a ceder espaço e acabam por encontrar destruição. É lamentável perceber como isso é frequente. Não conheço ninguém até hoje que tenha se envolvido, por exemplo, com drogas de forma abrupta, de forma instantânea. Não, nunca é assim. É sempre de maneira sutil, discreta, suave e lentamente as coisas vão acontecendo e vão se precipitando, caminhando em direção à destruição. Entenda, o que o texto está nos lembrando é que algumas vezes você pode estar incomodado porque alguém que gosta de você, ao invés de elogiá-lo, apontou suas falhas. Mas saiba, isso é muito mais precioso do que a atitude de alguém que pode se aproximar de você como se fosse amigo, trazendo destruição para a sua vida. As más influências têm sido fonte de muita destruição, de muito sofrimento e de muita dor para algumas pessoas, para suas famílias. Muitos relacionamentos têm sido destruídos por um beijo. Não um beijo e afago de alguém que verdadeiramente se importa, mas um beijo que traz consigo riscos, ameaças, sofrimento e dor. Que Deus lhe deu discernimento, a capacidade de perceber os efeitos a médio e a longo prazo das atitudes que aparentemente podem indicar uma outra coisa, mas que devem ser devidamente entendidas. Deus seja louvado por aqueles que nos amam de verdade. Deus nos ajude a estar protegidos daqueles que podem nos trazer sofrimento. Vamos orar. Pai querido, nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua sabedoria e do Teu discernimento. Usa, Senhor, em nossa vida pessoas que possam nos ajudar, ainda que seja apontando os nossos erros. E ajuda-nos, Senhor, a identificar com clareza algumas coisas que aparecem de forma suave e agradável em nossa vida e que podem ser tremendamente nocivas, prejudiciais, destrutivas. Dá-nos essa sabedoria e esse discernimento. Guia-nos, ó Senhor. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.